assim, o texto não é claro em dizer que isso de fato acontecia, né? Havia essa crença de que, indo até as águas do tanque, em determinado momento, quando se movimentava, o anjo descia. Aí eu dizer a você que havia o anjo, eu estou sendo incoerente. Exatamente. Havia o movimento da água, se nós prestarmos atenção, é porque a imagem em si realmente não está muito boa. Mas aqui, eram como se fossem piscinas, tá certo? Piscinas. E veja que ela é cercada pelos 4 lados. No texto diz que havia 5 pavilhões. E haviam os cantos que a rodeavam um pavilhão no meio, que dividia em 2 tanques. Então, o vento já era difícil naquela região, ainda mais cercado, era bem mais incomum. Então, acreditava-se que, eu não vou dizer a você que em algum momento isso não aconteceu, porque para eles terem a crença, alguma coisa deve ter acontecido anteriormente. Alguma coisa deve ter acontecido anteriormente. Agora, dizer que de fato um anjo estava, aí quebra muita coisa que a própria palavra de Deus diz. Isso mesmo, se assemelha muito com essa questão. Sim, meu irmão. Uhum. Exato. Isso provavelmente tem essa questão também, porque como era um tanque, ele era abastecido por uma fonte subterrânea. Uma fonte subterrânea, né? Como é uma região árida, o Mar Morto próximo, tem atribuído esse caráter medicinal, com a água e tudo mais. Então, isso pode ter trazido também, ser um fator para uma doença específica, né? Porque uma água salgada não seria capaz, humanamente falando, de curar um paralítico, mas uma doença em específico. Aí isso traz ao imaginário das pessoas a crença de que aquela água tinha um momento específico, um anjo desceria, porque não tinha ninguém que pudesse comprovar que fosse a água ou algo desse tipo, e expressar esse poder curativo em um momento especial. Mas o que é atribuído aqui em específico é justamente essa falta de esperança, essa desesperança de crer em algo que estava longe e alheio ao caráter atributivo de Deus, que é um Deus que se compadece do povo e é um Deus que é capaz, não, que tem todo o poder de restaurar qualquer enfermidade que seja atribuída a qualquer ser humano. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Porém, a mentalidade que é construída aqui e que é destacada do judeu naquela época, era que há uma crença mística de coisas que são acrescentadas, onde Deus é o Deus supremo, operador único e exclusivo de qualquer milagre que venha a acontecer sobre nós, que venha a ser atribuída a nós. Certo? Compreendido? Então, quando ele vai, ele reclama do seu abandono, ele reclama que não tem ninguém, ele estava só. Ele reclama, não é que ele reclama da desesperança, mas ele coloca a esperança naquilo que não convém, naquilo que não era devido, e ele se queixa dos outros. Aqueles que me veem há 38 anos aqui, ninguém, não teve um que foi capaz de me ajudar nesta necessidade. Meus irmãos, se você passa constantemente por um lugar, seja a trabalhos, seja na sua rotina diária, se você passa constantemente no lugar, se você for um observador, você vai começar a acompanhar as pessoas que estão ali à sua volta. Você conhece o cara que trabalha no açougue, você conhece o cara que trabalha na padaria, você conhece o cara que trabalha por onde o seu caminho passar. Você conhece até as pessoas que ficam dispersas na rua, né? Durante 5 anos, eu acordava, saía de casa de 6 horas para pegar o ônibus para ir para a universidade.
Aí, no mesmo horário, passava o mesmo motorista. Quando não passava, eu sabia que ele estava de férias. E, durante esses 5 anos que eu estudei, a gente criou uma intimidade. A gente criou uma intimidade dele me conhecer, e ao ponto até de, se ele estiver passando e eu não estivesse no horário, no ponto, ele me esperava. Ele buzinava. Porque ele sabia que pontualmente naquele horário eu estaria naquele lugar. E quando eu não estava, ou alguma coisa tinha acontecido. Aí ele buzinava. Se eu aparecesse rapidamente, pegava um. Senão ele seguia a viagem. Seguia o seu destino. Quanto mais um homem que se desloca, porque ele não morava lá, ele se deslocava até aquele local, ficava lá o dia todo, e quando findava um dia, voltava-se para a sua casa, e ainda mais numa situação dessa. Ele reclama da falta de hospitalidade, da falta de companheirismo e da falta de alguém que fosse capaz de entender a sua miserabilidade. Isso também é uma queixa contra nós. Também tudo é queixa contra nós, né, Paulina? Tudo é queixa contra nós. Por quê? Porque muitas das vezes nós fazemos com outros o que fizeram com esse enfermo. É cada um por si. A salvação é individual. Mas a salvação é individual e Deus nos chamou para viver no coletivo. Não é para ser individual e cada um nas suas casas, não. Porque senão não tinha necessidade da igreja se reunir para adorar o Senhor. Há uma queixa desse homem. E ele está ferido. Que ele não atenta nem para a pergunta que Jesus fez. Você quer ser curado? Ele vai se queixar ao Senhor. Até que eu queria, mas não tenho ninguém. Não tenho como entrar na água. E ninguém me ajuda. Ninguém atenta para o meu sofrimento. Ninguém olha para mim. Eu sou um desprezado. Por todos. Aí, Senhor, como Tu és bom. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa frase rebate os 3 questionamentos do enfermo. Essa frase rebate tudo aquilo que o homem se queixou para o Senhor está dando a ele a oportunidade de uma nova vida, porque ele vai dizer assim: levanta-te, você não precisa mais ficar paralítico. Levanta-te, você não precisa mais continuar deitado do jeito que você está. Ele vai dizer: levanta-te, toma o teu leito. Você não vai mais precisar ser carregado por alguém. Você não vai mais precisar de que alguém exerça misericórdia por você. Levanta-te e pega o teu próprio leito e anda. Você não precisa mais se arrastar por aí. Eu te coloco de pé. Ele rebate Cristo com essa frase, os questionamentos, a insatisfação, a desesperança desse enfermo. Cristo está dizendo: eu sou aquele que te cura. Você não precisa mais pedir para ser jogado na água, porque estou te curando. Você não precisa mais ficar andando, se rastejando, se humilhando por aí, porque eu que te levanto. Eu que te coloco de pé, eu que te dou a capacidade de você, pelas suas próprias mãos, levantar-se do seu lugar, segurar o seu leito e ir para onde quer que você deseja ir. Sou eu. Você não precisa mais dar desculpas, porque eu faço isso por você. Eu faço isso por você. Por isso, no versículo 9, tem essa parte A do texto. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Meus irmãos, quando Deus falou, instantaneamente o homem foi curado. Não foi uma cura de processo. Não foi uma cura de processos. Eita, estou sentindo minhas pernas de novo. E agora? Aí o que é que eu faço? Aí daqui a pouco ele disse: não, foi instantâneo.
Jesus falou e ele ficou de pé na mesma hora. Instantaneamente ele foi curado. Ele se viu curado e ele se viu tomando leito e pôs-se a andar. Porque quando Deus fala, não tem como o homem resistir. Ele se pôs de pé, pegou e foi andando. Ele nem questionou, ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor. Ele levantou-se, pegou e saiu andando. E isso, aí tem a parte B do versículo, e aquele dia era sábado. Vixe, ficou o som mais abafado. E aquele dia era sábado. Aí aqui passamos da introdução da cura, passamos desse foco da cura do enfermo, e passamos agora para a causa que esse milagre, as consequências que esse milagre fez, tanto para o homem, como para os líderes religiosos que ali viram tudo, tá? Então, o dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Meus irmãos, diante da realidade de um homem que estava há 38 anos enfermo, prostrado, numa vida sofrida, de repente, instantaneamente, se levanta, pega o teu leito e sai andando pelas ruas. Se você não poderia ter intimidade, mas você sabia que aquele homem era paralítico, sabia que ele estava ali naquele tempo todo, e de repente, miraculosamente, ele se levanta. Aí o que é que os judeus fazem? Por que você está carregando o teu leito no sábado? Dá vontade de dizer: gente, olha o que o homem está fazendo, ele está de pé, está curado, Deus curou da sua enfermidade miraculosamente, porque não teve médico, não teve cirurgia, não teve medicamento, nem a água foi aspergida sobre ele. Simplesmente uma palavra declarada fez ele se levantar, pegar o seu leito e sair andando como se nada na vida dele tivesse acontecido. Aquele momento nunca existiu, porque ele estava andando naturalmente, como foi desde a sua infância. Desde que ele nasceu não, desde que ele cresceu, porque quando nasce não sabe andar, né? Mas desde quando ele aprendeu a andar, ele continuou a sua vida, a realidade. E os judeus legalistas, né? Eles não atentam para o milagre, para o sinal de Deus visivelmente sendo operado no meio do seu povo. Eles estão preocupados porque não era lícito ele estar carregando o seu leito. Não era lícito, estava tudo errado ali. Primeiro você foi curado num sábado e depois carregando o leite no sábado. Não, está tudo errado aí, né? Na visão deles. Aí quando foi interrogado, aí o homem disse assim: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. A pergunta dos judeus é: não te é lícito carregar o leito? Na verdade não foi nenhuma pergunta, eles disseram, eles afirmaram: não é lícito você carregar o leito. Aí o homem vai e responde: o mesmo que me curou. Os judeus não viram o milagre, mas o homem reconheceu o milagre. O mesmo que me curou, que me disse: levanta e anda, e pega o teu leito e vai, foi este mesmo que me disse: pega o teu leito e anda. O mesmo que me curou, que me mandou fazer. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Né? Quem foi essa criatura que mandou você fazer isso? Aí, voltando-se para onde ele estava, para onde ele foi curado, ele já não viu mais Jesus. Mas é compreensível essa ação de Jesus. Por que é compreensível? Ele estava num lugar que só tinha enfermo. Ele foi especificamente para um homem. E ele foi curado instantaneamente. Aquelas outras pessoas, vendo aquele milagre, certamente correriam para Jesus. Eu pularia no colo, né? Só sai daqui quando o Senhor me der a minha bênção. Então, o povo, vendo aquela realidade, vendo que ali havia uma esperança de cura para a sua enfermidade, obviamente iriam correr para Jesus. Aí Jesus vai, opera o milagre e sai. E quando o homem enfermo, ele é curado e questionado aos judeus: quem foi que te curou? Aí ele vai, quando olha, Jesus não está mais lá. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde,
Ou seja, naquele mesmo momento, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aqui, em um outro momento, estava num tanque de Betesda, de lá o homem seguiu para o templo. A gente não tem uma descrição do que ele foi fazer lá, né? Foi agradecer a Deus pela cura? Foi se exibir para os outros? Estou curado, né? A gente não sabe, não há uma descrição aqui. Mas o que é importante a gente destacar aqui é que foi Jesus que foi ao seu encontro mais uma vez. O homem saiu, não agradeceu, foi-se embora. Jesus ordenou, peguei minhas coisas e fui embora. Quando questionado que olhou para trás, Jesus não estava lá. E em nenhum momento diz que ele foi em busca de Jesus para agradecer. O texto vai dizer que foi Jesus novamente que foi até o seu encontro. O encontrou no templo. Porque aqueles que tinham alguma deficiência, aqueles que eram enfermos, eles não tinham autorização para entrar no templo. Eles não tinham essa autorização. Só mais uma ideia legalista que os judeus atribuíam ao povo, o fardo que eles atribuíam ao povo, essa ideia de peso, de que a lei de Deus era um peso demasiadamente insuportável para os judeus. Então, não permitiam que os doentes, os enfermos, os coxos, não pudessem entrar na presença de Deus, ou seja, não pudesse adentrar ao templo. E quando ele é curado, Jesus o encontra dentro do templo. E Jesus o adverte. Jesus ele vai chamar a atenção dele. E ele faz 3 advertências. A primeira advertência é que ele está dizendo assim: você já está curado. Olha, aquilo que você tanto ansiava, Deus usou de misericórdia para você e lhe curou. Você não precisou procurar a Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, veio até você e lhe curou. Você já tem curado. Você já recebeu aquilo que o seu coração desejava ansiosamente. Aí a segunda advertência que ele traz, que Jesus traz ao homem: portanto, agora, não peque mais. E isso corrobora justamente com a ideia que eu falei do versículo 5, que dizia que ele estava enfermo há 38 anos. Essa enfermidade que foi atribuída a este homem foi uma enfermidade por causa do seu pecado. O juízo de Deus foi derramado sobre este homem. Por conta do seu pecado, ele ficou naquela situação. Aí Jesus está chamando a atenção dele: olha, você recebeu o que você queria, você está curado, a misericórdia de Deus alcançou a sua vida, portanto, preste atenção como você vai viver agora. Não peques mais, relembrando ao homem que aquela condição em que ele se encontrava era por causa do seu erro, do seu pecado. Então, há uma advertência: não peque mais. Você recebeu o melhor que Deus poderia oferecer a você. E agora é sua responsabilidade viver uma vida para louvor e glória daquele que lhe salvou. Que o curou. Exatamente. Sabe aquela ideia dos testemunhas que foram curados e eles não precisaram ser advertidos por Jesus, mas eles foram prontamente porque reconheceram a graça de Deus. Aí Jesus está chamando a atenção: você foi curado, a misericórdia de Deus foi derramada sobre você, agora você não viva como você vivia antes. Isso é um chamado ao arrependimento. Para o templo da adoração. Eita, Deus grande. Tirou do lugar de sofrimento e levou diretamente para o local onde ele não podia entrar. Olha que coisa linda o que Jesus fez. Está vendo que é uma expressão da salvação de Deus? Tirou do lugar de enfermidade, tirou do lugar de sofrimento e levou diretamente à presença de Deus. Por isso há a exortação: se arrependa. Não peques mais, porque quem fez por você é santo e justo. Da mesma forma que ele condenou o seu pecado e lhe trouxe essa doença,
Ele é capaz de lhe curar. Mas se você não quiser, se você rejeitar e não viver nos caminhos que o próprio Deus quer que você viva, aí vem uma terceira advertência: para que não te suceda coisa pior. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Quer dizer que ele vai voltar de novo para o leito, vai ficar paralítico de novo, vai pegar outra doença, pior do que uma coisa que nós precisamos ter bem clara na nossa mente: que uma coisa pior do que qualquer doença, do que qualquer enfermidade, é você padecer eternamente no juízo de Deus. Há uma coisa bem pior do que você ser paralítico. Há uma coisa ser bem pior do que você ser coxo, cego, manco, surdo, de uma doença que para os homens é incurável. Há uma coisa bem pior: é você ser condenado ao inferno, e não por 38 anos, não 50 anos, não 80 anos, mas por toda a eternidade. Há um juízo maior que sobrevirá a você, se caso você não se arrepender e viver uma nova vida. Esta é uma realidade que Jesus adverte a ele, e que também é uma advertência a nós, porque nós nos preocupamos apenas com as coisas deste mundo. Meus irmãos, o quanto nós estamos presos, arraigados nas coisas deste mundo. A gente pensa que felicidade é só se a gente ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter saúde. Mas muitas vezes a enfermidade que vem sobre nós não é porque Deus é contra nós, ou porque o nosso pecado é já grandioso, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Para que o nome do Senhor, porque o nosso papel aqui nesta terra é viver para o louvor e glória do nosso Deus. Você já parou para pensar que talvez a enfermidade, o sofrimento que você esteja passando, seja para Deus transformar o seu caráter, lhe transformar, lhe deixar um pouco mais próximo à imagem de Cristo, e para que em tudo e em todas as coisas o nome dele seja glorificado na sua vida? Meus irmãos, minha mãe está sofrendo de uma enfermidade já tem 3 anos. E a nossa oração constante é para que Deus cure. E muitas vezes parece que a situação só piora. Quando a gente está vendo uma luz no fim do túnel, quando o negócio está caminhando, aí vem um negócio, vai lá, pá, e acaba com tudo, e o processo começa todo de novo. E parece que não tem fim. Mas nesses 3 anos, o Senhor tem me ensinado será que eu sou capaz de adorar mesmo na adversidade? Porque o propósito às vezes não é só com ela, é com ela também, mas é também com toda a família. Será que você é capaz, Poliana, de adorar mesmo tudo estando errado? Será que eu vou ser suficiente para você, mesmo as coisas não acontecendo da forma como você queria? E se a cura não vier? O Senhor reina eternamente sobre o céu e a terra. A Ele pertence todas as coisas. Da mesma forma como sem mérito algum Ele nos chamou e nos salvou, da mesma maneira Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nós, independente das circunstâncias. Seja curando, Ele é Deus. Não curando, Ele continua sendo um Deus fiel.
Porque mesmo nesse processo de doença, nós temos, e eu posso abrir a boca e declarar que o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Nunca faltou nada. Passou aperto, passou, mas nunca o Senhor deixou faltar. O Senhor nunca nos desamparou. O Senhor nunca deixou de estar ao nosso lado. Em todo o tempo Ele esteve lá. Ele continua lá. E eu sei que Ele continuará até o fim. Porque importa que a sua vontade seja cumprida. Porque eu não sei os propósitos, eu não sei os caminhos, eu não sei o projeto de Deus, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Às vezes é doloroso, às vezes dói. Dói. E como dói? Você vê alguém que você ama, passar por tudo isso. Mas em nenhum momento o Senhor não nos desamparou. Ele não nos deixou. Não deixou faltar nada. E eu creio que Ele continuará assim até o dia em que aprouver a Ele curar, não curar, levar, voltar. Vai ser assim. Vai ser assim. Porque quem me prometeu não foi o homem. Foi o Deus Criador de todas as coisas, que por meio de apenas de uma palavra muda, transforma tanto o nosso caráter, tanto por dentro como por fora. Este é o chamado do Senhor para este homem, como também para muitos que se achegam a Ele, esperando apenas uma cura. Muitas vezes até a forma como nós mostramos Deus às pessoas é uma forma meio que leviana. Você está passando por sofrimento? Vem, Jesus vai te curar. Você está passando por aperto? Vem que Jesus te salva, te liberta. Tu vai ver as bênçãos de Deus vindo sobre você. Muitas vezes nós pegamos um gancho errado e fazemos uma coisa pior, né? E muitas dessas pessoas vêm até Jesus, vêm até a casa de Deus esperando um milagre. E quando o milagre não vem, isso Deus não tem poder de nada. Fui 1 ano para a igreja, não mudou nada na minha vida. Porque não era a sua vida que tinha que mudar, é você primeiro que tem que mudar para a sua vida ser transformada consequentemente. Ou se não, quando recebe a bênção, assim como o paralítico recebeu, recebe a bênção, aí logo se afasta de Deus. Veja que ele nem voltou para agradecer. Foi Jesus que foi ao encontro dele. E se Jesus o advertiu, é porque conhecia o coração dele. Você recebeu o que você queria no mais íntimo do seu coração. Agora preste atenção. Não peque mais, para que algo pior não aconteça com você. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Ele não respondeu, nem disse que sim, nem disse que não. Não vemos uma transformação direta aqui do caráter dele. Ele simplesmente sai e vai aos judeus dizer que havia sido Jesus. Eu não vou dizer a você, não vou conjecturar, porque o texto não diz, certo? Eu não vou dizer que ele foi dedurar Jesus, né? Mas ele havia sido perguntado pelos judeus quem foi que curou. E reconhecendo que foi Jesus que havia curado, ele então vai aos judeus e diz, foi Jesus que curou. Pode ter ido dar testemunho? Pode, mas foi dar testemunho para o lado errado, né? Foi dar testemunho para o lado errado. Então a gente não pode tirar daqui e dizer, ele foi lá e dedurou Jesus, porque Jesus foi e lançou no rosto dele que ele precisava se arrepender. Não. Ele simplesmente se retira e vai contar aos judeus que
havia sido Jesus que havia curado. Então, os judeus perseguiam, né? Foi atrás de Jesus. Esse aqui é um arruaceiro mesmo, viu? Derrubou as coisas do templo, os cambistas, derrubou tudo. Está fazendo milagres e sinais. E agora, tudo isso quebrando o sábado. Mas é um arruaceiro mesmo. Aí Jesus e os judeus perseguindo Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, quando foi questionado, Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual. Então, nesses versículos que nós lemos, do 10 até o 18, nós temos 3 encontros que são destacados aqui. O primeiro encontro é do paralítico com o ex-paralítico, na verdade, com os religiosos judeus, onde ele é inquirido porque está carregando o seu leito no sábado, uma coisa que não era permitida pela lei. O segundo encontro que nós temos é de Jesus com o ex-paralítico. Jesus vai novamente ao encontro dele e o admoesta, adverte agora a seguir uma vida em retidão e santidade, para que algo de pior não aconteça sobre ele. E nós temos o encontro de Jesus com os líderes religiosos. Aí o que acontece agora? Eles já tinham uma rixa com Jesus por causa do sábado. Aqui nessa narrativa de João, nós vemos Jesus operando esse milagre, esse sinal aqui no sábado. Mas nós temos nos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus operando outros sinais e fazendo outras coisas também no sábado. E por que isso era tão pesaroso e por que isso era tão ruim ao ponto de fazer os judeus perseguirem Jesus por conta do sábado? Aí nós vamos entrar agora na teologia do Antigo Testamento e nós vamos aprender um pouco sobre a questão do sábado. Por quê? Porque eu sei que ainda é uma questão um pouco complicada para alguns. Não posso dizer para todos, mas para alguns ainda é uma questão um pouco de incompreensão, de dúvida acerca deste momento, tá certo? Então, por que os judeus perseguem Jesus por ele estar fazendo estas coisas no sábado? Nos relatos sinóticos nós temos que Jesus e seus discípulos, passando por uma colheita de milho, ele entra nessa colheita e juntos eles tiram alguns milhos e passam a comer. Terminantemente proibido para a tradição judaica. Por quê? Gênesis capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Quando Deus criou todas as coisas, lá no processo da criação, é narrado que Deus criou em 6 dias todas as coisas, toda a criação, todo o universo, tudo que nós vemos foi obra da mão de Deus, e que em 6 dias ele fez, e no 7º dia o Senhor descansou, tá? É dito que o Senhor foi lá e abençoou o sábado, santificou e descansou de toda a sua criação. Aí não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui para vocês. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. A gente precisa entender esse conceito de descanso, certo? Para nossa compreensão, descanso é simplesmente o que acontece quando eu chego em casa do trabalho. Alguns, né? Porque eu não. Alguns chegam em casa do trabalho, né? O que vai acontecer? Trabalhei lá, penei o dia todo, aí quando eu chego em casa, eu quero tirar a minha roupa, tomar um banho bem satisfatório, botar meus pés para cima e ficar lá. Né? Possa ser assistindo filmes, séries, futebol, jogando joguinho no computador, seja o que for. Mas, para nós, o entendimento de descanso é assim, não é? Todo mundo concorda com isso? Ou você tem um entendimento diferente do meu de descanso? Para mim é assim, descanso, o meu entendimento de descanso é isso. Eu chegar em casa de um dia de labuta, botar meus pés, tomar um banho, relaxar, botar os pés e ficar lá sem fazer nada. Se pudesse, botava até o mudo na boca dos meninos, né? 20 minutos, né? 20 minutos só o que eu quero.
né? É assim o nosso entendimento de descanso. Porém, não é o entendimento de descanso que o Senhor Deus tinha, como o Senhor Jesus também tinha. Aí, vamos lá para Êxodo. É porque a minha teologia do Antigo Testamento vai ficar quebrada hoje, vai ficar para a próxima semana. Tá? Não precisa abrir não, porque senão vai demorar demais. E eu só tenho agora 3 minutos. Eu falo demais, meus irmãos, eu sei. Êxodo capítulo 20, versículo 8, que vai dizer assim: lembra-te do teu dia de sábado para o santificar. Tá? Em Gênesis, nós temos Deus estabelecendo a sua criação, e quando chega no 7º dia, Ele vai lá e descansa da sua criação. Porém, Deus descansa diferente da gente. Ele descansou de criar, e Ele vai observar e coordenar, administrar tudo que foi criado. Quando diz que lá, no 7º dia, Deus descansou, é nesse sentido de que Ele agora parou, tudo o que Ele precisava fazer, Ele parou, e agora Ele vai contemplar aquilo que foi criado. E nesse mesmo dia, nesse mesmo sábado, Ele diz que vai contemplar, Ele vai coordenar agora, Ele vai administrar. Por quê? A palavra do próprio Deus vai dizer que sem Ele, nada do que foi feito se fez, e que todas as coisas permanecem ainda do jeito que são, através dele. Então, se Deus tivesse descansado, como nós pensamos que é o descanso, então toda a criação teria ruído de uma vez. Porque tudo o que acontece, as leis estão operando no seu devido lugar, o sol nasce, se põe, a lua aparece, sai da nossa vista. Tudo isso acontece porque Deus opera coordenando toda a sua criação. Então, se eu disser a você que Deus descansou, parou, botou os pés para cima e ficou só se regalando lá na sombra do coqueiro que Ele fez, tomando aguinha de coco, não é verdade. Quando Deus descansa, Ele agora vai manter coesa todas as coisas, porque o seu trabalho primário já foi concluído. E o seu descanso agora é administrar todas as coisas. Se Deus, a gente já ouve bastante isso, se Deus tirar a mão, todas as coisas deixam de existir. Se Deus tirar o foco, o olho, todas as coisas perdem o seu lugar, porque tudo se mantém por Ele, para a glória dele, por causa dele. Por isso que essas coisas acontecem. Então, o nosso entendimento de descanso é bastante diferente do descanso que Deus tem. E quando aqui, já em Êxodo 20, já estou terminando, quando aqui em Êxodo 20, Deus dá essa ordem ao povo, agora o povo já não é mais um povo separado. Tá? O pecado entra no mundo, aí Deus começa a atuar operando o seu plano de salvação na história, e o que vem a seguir? Deus separa um povo para si, liberta ele com mão forte do cativeiro, da escravidão do Egito, separa o povo para si, e agora vai dar instruções para aquele povo separado por Deus no mundo, viva para o louvor da sua glória. E Ele determina que o sábado deveria ser guardado. Aí, Paulina, tu está dizendo que agora a gente tem que ser sabatista? Não. Não estou dizendo isso. E isso vai ficar para as cenas dos próximos capítulos. Para deixar um gostinho com vocês, para vocês votarem semana que vem, né? Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pela maravilhosa graça que nos alcançou. Porque mortos, enfermos, perdidos, distantes, o Senhor vem ao nosso encontro e nos ofereceu a cura para as nossas almas, a cura para as nossas feridas, a restauração da comunhão que havia se perdido lá no Éden. Louvamos e bendizemos o Senhor nesta manhã. Sua graça que nos alcança, que nos chama todos os dias para viver de uma vida diferente, para o louvor e glória do seu santo nome. Clamamos e adoramos e engrandecemos ao nosso Deus pela sua bondade que é expressa a todos nós. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor,
Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor, pela tua maravilhosa obra operada em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada filho teu neste lugar e aqueles que assistem esta transmissão, Senhor, possam ter em seu coração essa gratidão expressa e contínua, Senhor, todos os dias, por tamanha obra em nossas vidas. Pai, nós não merecemos, ó Deus, mas a tua graça nos acompanha e ela é abundante, superior, Senhor, a qualquer obra que eu venha fazer, qualquer sacrifício que eu venha oferecer, mas ela é superior, ó Deus, a nós mesmos. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua provisão diária, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não nos tem deixado faltar nada que nós necessitamos, ó Deus. Te agradecemos pela vida de cada um aqui desta casa, que o Senhor possa inquietar, exortar, ó Deus, para viver uma vida de louvor e gratidão e adoração ao teu santo nome, que nos levante, Senhor, como igreja neste lugar, neste mundo, para pregoar a tua verdade. Faça, Senhor, silenciar tudo aquilo que nos impede de viver para o louvor do teu santo nome, mas nos levanta, Senhor, como arautos nesta terra para anunciar que há um Salvador do mundo, para anunciar, Senhor, que há um médico de todos os médicos, que é capaz de curar a doença mais terminal que existe para todo ser humano, que é o pecado, que nos leva para a morte e nos mantém distante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver para o louvor da Tua glória. Te peço, Senhor, que como igreja possamos viver unidos em Ti e com os outros, para que o Teu nome seja glorificado, para que possamos expressar a salvação que há em Ti, para que possamos ser levantados, Senhor, como Senhor, para ser luz neste mundo e sal na terra. Quero Te pedir, Senhor, misericordiosamente, pela vida dos meus irmãos que se encontram enfermos. Ó Deus, Tu sabe, assim como o Senhor conhecia a vida daquele enfermo, daquele paralítico, Tu sabe a vida de cada um dos seus. O Senhor sabe, Senhor, as necessidades, as doenças e enfermidades que tem nos assolado, mas maior é o que está em nós, ó Deus. Queremos, em nome do Senhor Jesus, Te pedir pela vida deles, que se assim for da Tua vontade, ó Pai, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa restaurá-los para o louvor do Teu santo nome. E se não for a Tua vontade, Senhor, que em todo o tempo o Teu nome seja bendito e glorificado, porque se cumpriu a Tua vontade em nós, não a nossa vontade, Senhor, mas a Tua vontade seja cumprida em nós, para que o Teu nome seja glorificado. Te peço pela vida dos meus irmãos aqui que se encontram em situação de escassez financeira, que seja faltando algo, Senhor, de necessidade na sua casa, que assim como o Senhor é o Deus de provisão e providenciou o maná do céu para o Teu povo, que o Senhor possa providenciar, Senhor, através de nós, o sustento para aqueles que necessitam. Ajuda o Senhor, faz-nos perseverar até o fim, nos mantém firmes na aliança que o Senhor nos chamou. Ó Pai, que nós não nos acostumemos com o santo, com o sagrado, mas que toda a nossa vida seja uma expressão de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Recebe, Senhor, como aroma suave, como sacrifício, que lhe agrade, que lhe alegre, para o louvor em nome do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus.